no livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Amém, misericórdia. Glória a Deus. Verso 1. Esse texto fala sobre uma mulher que perdeu o marido. Mas vamos ler, né? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, eis aqui a tua palavra, Pai. Palavra que foi lida, palavra que vai fazer a diferença na vida dos meus irmãos, vai fazer a diferença na vida da sua igreja, Pai. Que eles não esperem muito de mim, mas esperem que o Senhor vai fazer milagres nessa noite aqui, Pai. Não esperem muito dos meus lábios como homem, mas o Senhor usará meus lábios para falar a teu povo aquilo que eles devem fazer, não aquilo que eles querem ouvir. Em nome de Jesus, Pai, fala a cada um da maneira que eles precisam ouvir. Em nome de Jesus, amém. Podem tomar seus assentos, meus irmãos. Como falei no início, né? Esse texto fala sobre uma família, pai, mãe e 2 filhos. O pai adquire dívidas, muito provavelmente ele vivia um momento de crise. Aqui não diz se ele era mau administrador, aqui não diz o porquê ele adquiriu essas dívidas, mas a verdade é que as dívidas foram adquiridas. E a gente sabe bem que naquele tempo, para uma mulher era muito difícil assumir a responsabilidade de uma casa, de uma família. E esse homem morreu. Esse homem morreu e essa dívida passou a ser de quem? Da esposa. E era difícil, como eu disse. Muito difícil era para uma mulher naquele tempo.
Na verdade, até hoje, é muito difícil a vida da mulher. E quem diz o contrário não sabe o que diz. Amados, quando estiverem em meio a uma crise, confiem. Todos nós passamos por momentos difíceis. Isso é um fato. A gente passa por momentos difíceis em nossas vidas. Nós passamos por crises. Mas na verdade, infelizmente, poucos sabem lidar com essas situações. Eles não conseguem entender, não conseguem confiar que existe um Deus que ainda faz milagre. E para Deus operar milagre, não tem dificuldade nenhuma, meus irmãos. É um piscar de olhos e o milagre aconteceu. Vejamos o que está escrito. Não precisam abrir comigo não, tá? Sobre fé e perseverança. Eu vou abrir ali na epístola de Tiago. Capítulo 1. Se vocês quiserem anotar depois, não a lida completa, mas do verso 2 ao 8 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu refleti nessa passagem e me pergunto: quantos de nós conseguem se alegrar em meio às provações? Quantos pedem sabedoria ao Senhor no momento da crise? Quantos exercitam a sua fé na hora da adversidade? Quantos vão à fonte certa no dia da aflição? Note que as provações atestam, confirmam a qualidade de sua fé em Deus. Elas produzem também a perseverança. Deixa eu abrir aqui, que ele saiu da página. Acho que é mais fácil abrir no telefone aqui. A Bíblia narra em 2 Reis 4:17 a história de uma mulher que estava passando pela maior crise da sua vida. Ela tinha acabado de perder o marido e os credores queriam levar os seus filhos como escravos. Diante do milagre que Deus fez na vida dessa família, podemos aprender algumas lições preciosíssimas sobre como superar os momentos de crise. Deus não agia só naquele tempo, não, meus irmãos. Deus continua agindo hoje. E crise não é feita só para as pessoas que estão no mundo, não. O crente também passa por um momento de crise. O desemprego,
torna a crise. O desamor torna a crise. Um filho no mundo, no meio das drogas, torna a crise. Uma enfermidade se torna a crise na nossa vida. Nós temos tido, nos dias de hoje, nós temos tido muitos motivos até para falar em crise. Mas creiam, eu creio, gostaria que os irmãos também tivessem fé que Deus ainda continua no controle de tudo. Deus ainda continua no controle da minha e da tua vida, meus irmãos. Muitas vezes nós achamos que as coisas ruins que nós passamos são ataques do inimigo. Muitas vezes nós damos ponto para o inimigo, pensando que o que nós estamos passando de dificuldade hoje foi o inimigo que colocou na nossa vida. Mas não se espante com o que eu vou dizer. Deus também coloca problema na nossa vida. Foi assim em Sodoma e Gomorra. Foi assim nas pragas do Egito. Por que Deus coloca problema? Por que Deus dá crise para a gente viver? Para que a gente saia do lugar que nós estamos parados. Nós estamos estagnados. Nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então Ele nos dá problema para a gente se mover. E Ele quer que a gente faça a nossa parte, meus irmãos. Deus pode chegar aqui e falar, está curado. Ele pode. Mas Ele faz o impossível. As coisas que são possíveis, sou eu e você que tem que fazer. Não pense que a crise não vai acontecer na sua vida, porque vai. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. E o mundo que Ele está dizendo não é lá fora, não. É o mundo em que vivemos. Nesse mundo que nós vivemos, nós teremos aflições. Mas nós teremos vida em abundância. As aflições não serão constantes, meus irmãos. Mas a vida em abundância, sim. É a minha vida, a sua vida. Vida, nós vivemos 24 horas por dia. Vida em abundância. Nós viveremos abundância todo minuto. Mas teremos crises, teremos enfermidades, teremos aflições. Mas isso não é o tempo todo, meus irmãos. Então deixem de desanimar. Nós estamos nos desanimando à toa. Porque, como eu disse, Deus continua no controle de tudo. Muita gente por aí, meu Deus, o que vai ser da gente? Um ladrão como presidente. Meus irmãos, eu não tenho problema com isso não. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. O que tiver que passar, eu vou passar. E vou passar dando glória. Vou passar dando glória. Porque eu não dou glória só quando eu estou bem, não. Eu dou glória a Deus porque quando acontece uma determinada coisa ruim na minha vida, eu agradeço a Deus, muito obrigado, que não foi pior. Porque poderia ter sido muito pior. E Ele colocou a mão sobre a minha vida e me protegeu. E assim com cada um de vocês, meus irmãos. Muitas vezes nós passamos coisas ruins na nossa vida porque a gente se coloca na situação ruim. Nós nos colocamos na situação ruim.
Muitas vezes Deus está falando: meu filho, continua andando reto. A gente olha um atalhozinho, não, vou por aqui. Mas o atalho é ruim, gente. O atalho nos leva para o inferno. O atalho nos tira da salvação. E aí Deus nos dá as provações. Deus nos dá os problemas. E eu tenho certeza que na IVEC não tem isso. Mas tem muita gente que só vai para o joelho quando está com problema. Tem muita gente aqui que só ora quando está com problema. Então Deus vai. Toma, filho, eu quero falar contigo. Você não quer me ouvir? Então toma o problema. Agora eu tenho certeza que você vai conversar comigo. Eu quero falar contigo. A gente tem vivido dias complicados, meus irmãos. A gente sabe, a gente vive. Mas a gente não pode ficar pegado a isso, não. A gente tem que continuar. Ah, está muito perigoso. A gente tem que ter cuidado, tem que se resguardar sempre. Não tentar vosso Deus. Isso é fato. Mas a gente não pode se acovardar e ficar dentro de casa e abandonar a obra de Deus. A obra de Deus precisa de cada um de nós. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele deu essa bênção de fazer, de pregar, de louvar. Ele deu essa bênção para nós. Então vamos fazer, meus irmãos. Eu tenho certeza. Vocês não precisam responder não. Mas quem aqui não está vivendo um momento difícil? Quem aqui não está vivendo uma crise? Qualquer área de sua vida. Eu tenho certeza que alguém tem um problemazinho. É de saúde, é matrimonial, é financeiro, é profissional. Alguém aqui está vivendo um momento difícil, um momento de crise. Mas creiam, se tiveres fé, vocês vão sair daqui abençoados. É no momento de crise que nós deixamos de ser bebês na fé e amadurecemos. Irmão, não repare que eu faço esboço. Tem muita coisa que Deus fala e outras eu leio, porque eu escrevo muito. Minha memória já não está boa, meus irmãos. Mas Deus está no controle. Eu vou ler aqui no capítulo 4 diz assim: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Isso é duro, né, para a mãe? Correr o risco é como se os filhos morressem também, porque ela vai perder os filhos. Então, novamente, é no momento de crise que nós deixamos de ser bebês e na fé amadurecemos. Esse versículo, número 1, nos revela que, embora aquele homem temesse o Senhor, ele estava passando uma crise financeira. Quando ele morreu, a esposa herdou as dívidas. Como eu falei, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que também estão vivendo esse momento difícil. E creiam, esse momento difícil é passageiro. Ela foi ao profeta, perguntou: Eliseu, o que tinha que fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Deus não precisa de muita coisa para operar o milagre.
E assim como o Senhor tirou aquela família da crise, com um simples vasilhame, um pouquinho de azeite, um restinho de azeite, Ele pode fazer o mesmo por mim e por você. Isso é fácil. É só eu, vocês, meus irmãos, nos colocarmos à disposição dele e confiarmos que ele pode fazer acontecer. Porque o pouco, muitas pessoas falam isso, pouco com Deus é muito. É uma verdade nua e crua. E Jesus provou isso com 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão. O pouco com Deus é muito. Creia, creia, creia. Tem de fé. Hoje você tem pouco, mas creia que Deus vai abrir os portais do céu sobre a tua vida. Verso 3, disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Para sair da crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas dos seus vizinhos. Agora imagine, meus irmãos, se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, dificilmente aquela viúva conseguiria vasilhas suficientes para coletar o azeite necessário para pagar as dívidas da família. Aqui fala até um pouco de relacionamento. E como tem sido o nosso relacionamento na igreja, em nossos lares, com nossa vizinhança, em nosso trabalho? Como tem sido o nosso relacionamento? Porque se essa mulher não fosse boa, se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com a vizinhança, ela não ia conseguir nada. Ela ia continuar da mesma forma que começou. Ela precisava dos vasilhames, ou seja, ela precisava dos vizinhos. A Bíblia nos diz em Provérbio 27:10. Eu sei que tem muitos vizinhos difíceis de lidar por aí, mas a Bíblia fala, gente, e a Bíblia nos diz: mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Para essa mulher foi uma verdade nua e crua, porque se ela não tivesse ninguém que ajudasse com os vasilhames, são pessoas distantes, ela não conseguiria o milagre dela, não conseguiria sair da crise que ela estava vivendo. Paulo disse em Romanos 12:18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, para que o milagre aconteça em sua vida, tende paz, meus irmãos. Deus pode te levar a depender de outras pessoas. O profeta Elias foi alimentado por corvos, pela viúva de Sarepta. Eu vou falar uma coisa, meus irmãos. Já pensou um profeta como Elias ser alimentado por corvos? Ser alimentado por uma viúva que não tinha nada. O restinho que ela tinha, ela ia comer, esperar a morte, ela e o filho. Deus age para quebrar o nosso orgulho. Deus age para quebrar a nossa soberba.
E o Senhor pode levantar pessoas para te abençoar em meio às crises. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família, para que ela saísse da crise. Porém, o Senhor deu a seguinte ordem: peça muitas vasilhas. Ao fazer isso, Deus estava sondando o tamanho da fé daquela mulher. Ele queria saber se ela realmente acreditava que o tamanho do milagre a ser feito seria proporcional à quantidade de vasilhas. Creia, meus irmãos, creia. Eu não sei, Deus falando comigo direto. Deus ainda está no controle de nossas vidas. Deus está falando comigo direto. Deus ainda tem o controle da tua e da minha vida, meus irmãos. Aleluia. Então creio, meus irmãos, se o Senhor promete, Ele cumpre. E por causa da sua obediência, é claro, se nós formos obedientes, e se tivermos fé, vou falar para os irmãos: preparem muitas vasilhas, porque Deus não vai derramar poucas coisas sobre essas vasilhas. Nós podemos esperar grandes coisas de um Deus tão grande, e Ele continua fazendo a obra dele. Ele continua fazendo a obra dele. E nós temos que continuar fazendo a obra que Ele nos designa fazer. E quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, o azeite parou. Repita, parou. Mais alto, parou. Isso. O azeite parou de correr. Ele não acabou. Repitam, não acabou. Deus manda dizer que muitos aqui, Ele parou de falar com muita pessoa aqui, mas que a obra dele na tua vida, meu irmão, minha irmã, ainda não acabou. Ele parou, mas não acabou. Ele pode ter dado uma segurada no processo, mas ele não desistiu do propósito. Se houvesse mais recipiente, o Senhor certamente continuaria multiplicando o azeite, que significava o fluir das bênçãos naquela casa, porque o poder de Deus é ilimitado. Se crermos, o Todo-Poderoso suprirá todas as nossas necessidades, independente do tamanho das nossas necessidades. Ele não nos abandonou, meus irmãos. Ele até parou, mas Ele ainda tem obra para a gente.
pessoas aqui que lembram, mas fazem de conta que esqueceram daquilo que ele já fez. Ele manda dizer que ele pode continuar a fazer, mas depende da tua e da minha fé, depende da tua e da minha posição. Depois que todas as vasilhas estavam transbordando de azeite, a viúva foi até o profeta Eliseu, que mandou que ela vendesse o azeite. Damos um grande exemplo de obediência e de trabalho. As vasilhas de azeite não se venderiam sozinhas. Imagino que a mulher e os filhos foram batendo de porta em porta, vendendo, para acumular aquele valor que era devido, e ela quitar aquela dívida, se ver livre dos credores. Livrando os filhos da escravidão ou morte, porque muito provavelmente aqueles filhos fossem embora, a mãe nunca mais os veria. A mulher fez a parte dela. Ela foi perdão. Ela contou o problema dela para quem podia ajudar a resolver. Ela fez aquilo que foi mandado, do início ao fim. Reuniu as vasilhas, encheu as vasilhas, vendeu o azeite, pagou a dívida, se viu liberta e viveu com o restante. Essa é a direção a Deus, meus irmãos. Mas não fica parado esperando, não. Faça a sua parte. Deus usa a crise como uma ferramenta para nos fazer crescer e amadurecer. Na crise, o Senhor usará aquilo que temos para fazer o milagre que precisamos. Deus pode levantar pessoas para nos abençoar no tempo da escassez. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. O Senhor é a fonte inesgotável do nosso milagre. Devemos fazer a nossa parte, pois Deus fará a parte dele. Não se acomode com uma vida de derrota. Nós não nascemos para ser derrotados, para viver uma vida de derrota. Nós somos filhos de Deus. Amados, vou ter que correr um pouco para do horário. Nós temos que orar, não é isso, pastor? Eu já estou extrapolando um pouquinho, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Na minha, na tua vida vai existir tempestades, mas como nós vamos lidar com isso é que vai fazer a diferença. Jesus estava no barco em meio à tempestade. Ele acalmou o vento e o mar, e tudo se tornou maravilhosamente bom. Jesus, a passagem aqui, Pedro de dentro do barco pede para ir até Jesus, meus irmãos. E ele foi. Não vamos nos apegar quando ele afundou, não, meus irmãos. Ele afundou porque tirou os olhos de Jesus. E quando a gente tira os olhos de Jesus,
a tendência de afundar é grande. Vamos lá pegar aquele caminhão sobre as águas. E os outros que ficaram no barco contaram o milagre. O milagre de Pedro andando sobre as águas. Chegou o dia de nós pararmos de contar milagre dos outros. Chegou o dia de nós sairmos do barco e vemos nosso milagre acontecer.